Olá, sejam bem-vindos à série de entrevistas do G1 com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Essa é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições municipais desse ano. Essa entrevista é gravada e está disponível na íntegra no G1, no Globoplay, no YouTube do G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Agora a conversa é com o Ricardo Senesi, candidato pelo Partido Unidade Popular pelo Socialismo, UP. Bem-vindo, candidato. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui. Vamos fazer uma boa conversa com certeza, Paulo. Eu começo com um resumo da sua trajetória. Há mais de uma década, há 14 anos, Ricardo atua como metroviário. No setor, ele também é dirigente da Federação Nacional dos Metroviários e membro da Coordenação Nacional do Movimento Luta de Classes. Ricardo ficou conhecido pelos protestos contra a privatização da Sabesp em São Paulo. Na ocasião, chegou a ser preso e liberado uma semana depois. Agora, aos 37 anos, disputa a Prefeitura de São Paulo. Da redação do G1, eu sou Paula Paiva Paulo e o assunto é Ricardo Senesi. Nossa conversa terá meia hora de duração e começa a partir de agora. Candidato, uma das suas principais bandeiras é a luta contra as privatizações. E a cidade de São Paulo já tem uma série de concessões à iniciativa privada, dos cemitérios ao Parque Ibirapuera. Se o senhor for eleito, o senhor pretende rever esses contratos? Bem, com certeza nós precisamos fazer uma importante observação sobre tudo o que aconteceu no último período na cidade, que também se relaciona com o Estado. Nós tivemos nessa luta que você citou contra a privatização da Sabesp e a gente sabe que o munícipe de São Paulo, paulistano, vai ser afetado por essa privatização. Então, para nós, o conjunto de privatizações é algo que a cidade precisa olhar, né? O nosso povo vai ter uma situação mais exposta com essa privatização, assim como outras, né? No caso da CPTM, da linha 8 e 9, a gente viu o que aconteceu. São falhas em sequência, né? Então, as privatizações elas vão afetar todas as pessoas e é por isso que nós estamos fazendo essa campanha contra. Aqui na cidade de São Paulo, você citou bem, nós temos a situação dos cemitérios, mas nós temos os parques, enfim, temos também outras formas de tornar privado, né? A gente utiliza o termo privatização, mas a gente sabe que tem muitas empresas e locais que estão sendo privatizados de outras maneiras. Então, por exemplo, a situação das escolas conveniadas. Né? A gente entende sim que deveria fazer concurso público, chamar as pessoas para trabalhar diretamente pela prefeitura, assim como o caso das OS. Então, a privatização ela tem demonstrado, por vários exemplos, a piora na qualidade do serviço, o aumento do custo para as pessoas, e é um patrimônio público. Né? Então, a gente acha que esse patrimônio tem que ficar sob controle do povo brasileiro, do povo de São Paulo, porque dessa maneira a gente entende que nós vamos prestar um serviço melhor para atender a população que mais precisa, né, da nossa periferia e assim por diante. Então, as privatizações elas acabam privilegiando quem compra para a extração de um lucro muito grande, enquanto a população fica com um serviço de má qualidade e mais caro. Então, em São Paulo, o senhor reveria esses contratos de OS em todas as frentes daqui da cidade? Sim, nós vamos rever todos, vamos fazer auditoria em todos esses contratos e vamos caminhar junto com a população, é importante dizer isso também, porque não cabe só a prefeitura pura e simplesmente. Nós vamos, toda a parte que a prefeitura tem condições de fazer legalmente, vamos fazer, mas a gente vai chamar o nosso povo para fazer um debate público sobre isso, sobre os efeitos e sobre o que a população quer. Né? Porque o nosso conceito de socialismo também está ligado com o conceito de poder popular, que é justamente as pessoas participarem mais dos processos. Então, muitas dessas privatizações, inclusive eu junto com a Vivian e outros movimentos, fizemos uma ocupação na Câmara Municipal de São Paulo na época do projeto de desestatização, né? Que aconteceu em 2017. Então, nós organizamos aquela ocupação justamente para questionar, porque o povo não estava participando. O que a gente queria? Plebiscito. E não foi concedido nem aquele plebiscito, nem o da Sabesp, que foi o que a gente pleiteou, e a população está por fora. Não é simplesmente você chegar de 2 em 2 anos, digitar o número e a população está fora. Nós entendemos que a democracia ela tem que ser popular. Então, para tomar decisões tão importantes em que vai se influenciar os rumos da água, da eletricidade no caso da Enel, do transporte, até mesmo das pessoas serem enterradas, no caso do cemitério, as pessoas precisam ser mais consultadas. Não pode ser que tudo ocorra dessa maneira. Inclusive,
Eles juntam todas as comissões em uma só, faz tudo a toque de caixa e, de repente, privatizou. Não, não pode ser assim. Né? Então, a gente também questiona toda a forma como está sendo encaminhada essas privatizações, concessões, terceirizações, tornar privado de todas as maneiras que eles têm utilizado. E como que o senhor pretende aumentar a participação popular nas decisões da cidade? Bem, essa questão do poder popular, né, nós temos várias formas. Então, a gente tem a possibilidade hoje, com a tecnologia, de fazer vários tipos de consultas. Mas a gente acha que, além de utilizar os novos meios de comunicação, de modernizar algumas coisas, as pessoas nos bairros têm mais condições de determinar o que fazer com o orçamento da prefeitura. Então, muitas vezes você tem um problema em Guaianazes, né? A gente, pela nossa pré-candidata, a Lígia Mendes, a vereadora, ela está fazendo uma mobilização importante lá, justamente para ver a questão dos acidentes de tráfego. Então, tem muitos atropelamentos, tem muitas coisas que estão acontecendo, e isso não é de hoje. Ela não está levantando essa pauta de hoje, isso tem acontecido há 10 anos. Então, ninguém melhor do que o pessoal da Parada 15, lá em Guaianazes, para dizer o orçamento aqui precisa ser destinado para esse ou para aquele recurso. Então, a gente vai chamar a população para opinar, porque fica tudo na mão, às vezes, de um subprefeito ou da prefeitura. Esse dinheiro é utilizado de diversas formas, que é questionável, né? A gente teve um recapeamento agora do Nunes, que foi muito ruim, foi feito tudo de forma maquiada na véspera da eleição. Né? Onde eu moro, na Cachoeirinha, tá abrindo buraco de esquina em esquina, ali na Rua Zilda. Agora, esse mês, há 2 meses. Por que não fez isso durante 4 anos? Então, a população ela tem que ser mais consultada, né, justamente para que esse poder tenha mais poder deliberativo, não só consultivo, que é o que acontece hoje nas eleições. Então, para nós, essa é a maneira de construção do poder popular. Perfeito. Candidato, a gente falou um pouco por cima das OS, né, que são organizações sociais que hoje gerenciam vários equipamentos públicos. E aí eu queria entrar nos principais assuntos da cidade, que é a saúde, uma das principais preocupações do paulistano. Hoje, 97% das UBSs, das Unidades Básicas de Saúde, são gerenciadas por OSs. Numa gestão sua, revendo esses contratos, o senhor acha que a prefeitura conseguiria absorver essa demanda sem prejuízo à população? Com certeza. Né? Nós estamos na 17ª capital mais rica do mundo. O orçamento de 2024 da prefeitura foi de 111 bilhões. Então, dinheiro para operacionalizar existe. A questão é que nós precisamos chamar a população para construir esse processo e colocar esse recurso na mão do próprio munícipe para tomar essas decisões. Então, assim, as OS, no nosso entendimento, acaba sendo só mais um atravessador no meio do atendimento. É melhor a gente ter um atendimento direto da prefeitura, junto com o SUS, junto com toda a política pública, de forma mais assertiva, e não com esse atravessador no meio. Então, com certeza, é possível, através dos recursos que tem, mas também confiando que o SUS ele tem uma condição de se desenvolver ao ponto de ter uma qualidade cada vez melhor para atender a população. E falando de um problema específico da cidade, que hoje 445 mil paulistanos estão na fila para fazer exames básicos. O senhor, a UP, tem muita conversa com a base, então sabe com certeza desses problemas que afligem a população, principalmente mais periférica. Qual a sua proposta para diminuir a espera por atendimento, para fila, para exame e para consulta na cidade? Bem, essa é uma questão muito assim, dolorida para o nosso povo, né? Você passar tanto tempo para ser atendido é um absurdo num país que tem as condições que nós temos, né? A cidade com as condições que tem, é possível a gente organizar mutirões, é possível a gente ampliar esse atendimento, então tem que ampliar, sabe? Porque isso é uma coisa, muitas vezes pode ser de vida ou morte que a gente está falando. A gente não está falando só de um atendimento secundário. Muitas vezes é uma questão de vida ou morte, e a gente tem que tratar a vida das pessoas com muito respeito, com muita dignidade, né? Então, o atendimento tem condições de ser ampliado, e assim, pelas funcionárias da própria prefeitura, próprias funcionárias das OS, elas se desdobram na área de saúde. Todo atendimento que as pessoas que estão lá na ponta fazendo são qualificados. A questão é que nem sempre você tem estrutura total e nem sempre você tem o contingente para fazer. Então, nós precisamos fazer, né? Nós temos que entender isso claramente. A prefeitura não pode mais, nas condições que tem, passar mais 4 anos e ver essa fila aumentar, que é o que tem acontecido ao longo do tempo.
Então seria principalmente com mutirões, o senhor acha? Sim, mutirões e também a questão do investimento tem que entrar para a gente dar conta de fazer essa cobertura e salvar as vidas que estão em jogo. É isso que está colocado. Pessoas que vão viver ou morrer, dependendo da forma como a prefeitura encara essa questão. E falando, candidato, agora de educação. O senhor citou, né, as creches conveniadas, que também são grande parte hoje, né, da gestão. E com as creches conveniadas, ao menos se conseguiu chegar perto de zerar a fila da creche, né? O senhor acha que, tirando o convênio com as creches, isso não seria o problema, a gente voltar a ter fila? Não, então, assim, a educação, ela tem uma condição muito importante para o nosso futuro, né? Inclusive, a gente tem feito uma campanha importante nas últimas semanas contra o projeto de militarização, que é estadual. Mas a gente sabe a relação entre o Tarcísio e o Nunes e que o Tarcísio está demandando vai ser aplicado também na prefeitura. Então, para nós, a escola tem que ser um espaço onde as crianças, todas as pessoas que estão estudando, envolvidas, a comunidade escolar, tenham condições de construir o conhecimento crítico, tenham condições de aprender, de ter um laboratório didático, de ter uma biblioteca, de ter a merenda, de ter as refeições. E nem sempre isso está garantido. E a gente sabe que as conveniadas não ofertam a mesma qualidade das que são diretamente da prefeitura. Então, assim, nós não tememos mais uma vez de tornar público, porque essa é a real solução, né? Quando a gente traz a proposta do socialismo, é porque a gente quer acabar com o analfabetismo 100%. Inclusive, não só o analfabetismo tecnicamente falando, mas o analfabetismo funcional também. A gente quer que a nossa população se desenvolva, que conheça, que tenha condições de ajudar a resolver os problemas que nós temos na nossa cidade, no nosso país. Então, nós temos, por exemplo, uma tática que a gente sempre fala, que é uma proposta nossa, que é chamar os estudantes universitários para multirões, para ajudar a acabar com o analfabetismo, né? Então, assim, a questão da creche conveniada, ela só está ajudando a diminuir a qualidade em privilégio de algumas pessoas. Então, a gente vai garantir todo o acesso à creche que é necessário, mas com o recurso direto da prefeitura. O senhor trouxe um ponto importante, que é a alfabetização, né? Hoje, só 38% dos estudantes da rede pública municipal têm a alfabetização considerada adequada. O senhor acabou de citar essa possibilidade de estudantes universitários ajudarem a melhorar essa situação. O que mais o senhor pretende fazer para melhorar os índices de alfabetização da cidade e a aprendizagem do aluno como um todo? Eu acho que esse ponto que você traz aqui na nossa conversa é muito importante, porque assim como a saúde, a educação ela é tratada como uma coisa aleatória, lateral. Tem que ter um projeto mais aprofundado. No Brasil, a gente tem uma escola importante, que é do Paulo Freire, que é um método muito importante do ensino. A gente tem as condições no nosso país de desenvolver isso coletivamente, né? Então, sempre chamando a população para participar da resolução do problema. Isso é uma coisa que não tem historicamente, né? Na nossa opinião, inclusive há 500 anos, isso não acontece no Brasil. As pessoas têm muita resposta. Nós temos muita condição de trabalhar junto com toda a qualidade técnica que é desenvolvida pelo próprio povo nas universidades, mas também fazendo isso com toda a população da periferia que é trabalhadora, que são pessoas batalhadoras, que têm vontade de estudar mais, de ver o seu filho e sua filha se desenvolver mais. Então, a vontade da cidade é de fazer o melhor possível, mas as condições elas não estão colocadas. Então, primeiro, tem que utilizar o recurso, sim. Segundo, chamar as pessoas para construir junto, né? Então, a situação do mutirão é uma possibilidade importante, melhoria das escolas que já existem e, para nós, é importantíssimo encerrar essa questão das conveniadas. E agora mudando de assunto e falando da principal preocupação do morador de São Paulo, segundo as últimas pesquisas, que é segurança pública. Os crimes de roubo e furto caíram no centro recentemente, mas subiram nas regiões periféricas. Como é que o seu governo pretende aumentar a segurança do paulistano? Bem, essa questão da segurança, para nós, ela está muito ligada com a necessidade de a gente fazer uma reestruturação das polícias via desmilitarização, né? Isso é uma coisa que nós temos que fazer um debate direto, claro, porque a letalidade da polícia militar ela é muito alta. Ela vem crescendo no último período.
E o mesmo caso para a GCM, que vem aprofundando a militarização. A desmilitarização não seria competência da prefeitura, né? Então, o que a gente poderia fazer no âmbito municipal? As coisas estão relacionadas, né? A gente sabe que a política que vem da militarização estadual entra também na GCM. Por isso que é importante a gente se atentar. Sim, a prefeitura ela tem que determinar a sua política. A gente quer uma política junto com as regiões da periferia, né? De forma cooperada, né? De forma coletiva nas regiões para defesa da população, né? Inclusive utilizando o conceito de autodefesa também. Então, por isso que é importante garantir que seja civil, para que isso seja construído pela própria população. Qual é esse conceito de autodefesa, candidato? É um conceito que a gente, do mesmo princípio do poder popular, que é isso que é a estrutura do socialismo, né, que a gente está aqui também fazendo essa defesa, de que as pessoas elas têm que participar desse processo. Então, isso também é autodefesa, isso também é as pessoas se organizarem para pensarem. Assim como você tem um problema de trânsito ou um problema na saúde, também o problema de segurança é da ordem de todas as pessoas. Então, nós vamos chamar as pessoas para participarem desse processo, né? Então, isso só vai se fazer, e aí que está meu link que eu queria trazer, se a gente desmilitarizar. Porque hoje a polícia militar ela tem um inimigo para ela buscar interno. E nós não entendemos que está exatamente entre a nossa população trabalhadora. Não está. Não é esse inimigo que ela tem que procurar. Então a gente quer fazer essa forma comunitária, né? Que as pessoas também participem desse processo de segurança pública. Então, a partir daí é que a gente quer construir. Perfeito. E, na sua opinião, qual deve ser o papel da Guarda Civil na prefeitura, na cidade? Temos muitas coisas importantes para fazer, né, na Guarda Civil. Então, tem que ter a situação da zeladoria, tem que ser verificada, né? A gente precisa ter, dentro da zeladoria, a questão da iluminação, que a gente sabe que tem muitos problemas na cidade, e isso atrapalha o funcionamento da segurança, né? Então, a GCM vai fazer parte dessa defesa do patrimônio da cidade, junto com a comunidade, junto com as pessoas, né? Essa divisão entre o poder que está eleito e as pessoas tem que acabar. Isso é um problema grave que nós estamos vivendo e é por isso que nós precisamos fazer uma superação da vida atual, da situação atual das coisas. Está tudo muito separado em caixinhas, como se não existissem essas relações. Então a gente quer que elas se relacionem. Isso vai ajudar a gente a se defender mais e vai ajudar a gente a estar em uma situação melhor de segurança. E o senhor concorda com o armamento da GCM? Nos últimos anos, a GCM triplicou o número, por exemplo, de fuzis aqui na cidade de São Paulo. O que o senhor pensa disso? É um risco para eles próprios, né? Quando você trabalha armado em espaço de confinamentos, em espaços onde existe uma pressão, acaba sendo instintivo usar a arma. Então, se você não tem a arma para trabalhar com isso, a chance para o próprio GCM de ter algum problema é menor. Então, isso vai ajudar a diminuir a letalidade para os dois lados. E vai ajudar com que a gente tenha uma segurança patrimonial, mais coletiva, mais comunitária. Então, a gente é contrário. Candidato, e falando de um assunto importante também, que tem se tornado cada vez mais importante, principalmente desde a tragédia no Rio Grande do Sul, no começo do ano, eu acho que essas eleições municipais, a gente não tem como não falar de mudanças climáticas. Sim. A cidade de São Paulo sofre com enchentes há décadas, e algumas regiões especificamente, como a Vila Seabra e o Jardim Pantanal, na Zona Leste, sempre alagam. O que o senhor pretende para resolver o problema dessas regiões? Bom, primeiro, assim, queria manifestar a nossa total solidariedade com o povo gaúcho, né? O Rio Grande do Sul passou por um desastre muito profundo. É muito dolorido a gente acompanhar. Inclusive, nós da Unidade Popular enviamos algumas pessoas, organizamos brigadas de solidariedade, enviamos também mantimentos, enfim, tudo que a gente pôde para ajudar daqui de São Paulo. E os nossos companheiros e companheiras da Unidade Popular estão fazendo um firme trabalho de reorganizar a cidade e cobrar o poder político lá da região para que não se melhore só os grandes centros ou os centros mais ricos. A gente quer que isso seja colocado para toda a população. Mas falando aqui de São Paulo, esse problema é um problema muito importante que a gente está muito preocupado, que é a situação do meio ambiente.
Então nós estamos vendo o capitalismo super desenvolver algumas coisas, super desenvolver a tecnologia, a técnica, e só olhando para o lucro. Então nós precisamos, urgentemente, ou a gente organiza uma sociedade que seja sustentável de fato, ou nós vamos para dentro da barbárie com muita velocidade. Né? E nós temos no meio disso a questão do fascismo, que vem crescendo, vem se desenvolvendo e não olha para essas questões. Objetivamente, eles não estão preocupados com a situação do meio ambiente, com a fome, com a crise social que a gente vive, com a crise econômica. E se a gente não derrotar o fascismo profundamente, o meio ambiente vai dar sinais muito graves. Como já tem acontecido. Aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu em São Sebastião. Não vai parar. Então, é urgente. Quando a gente defende pela unidade popular, que é socialismo ou barbárie, a barbárie que a gente fala é novos desastres ambientais, mais mortes, novas pandemias podem surgir porque você não tem uma organização nem estrutura para isso. Então, a cidade de São Paulo ela foi construída de forma anárquica somente pela organização do capital. E o que isso aconteceu foi que nós não temos estrutura para um grande desastre ambiental que, assim, a natureza ela está mostrando para a gente diversas maneiras que vai acontecer novos desastres, inclusive aqui na cidade. Então a gente age rápido, reestrutura a cidade, a gente coloca mais áreas verdes, a gente reestrutura, né, e organiza uma moradia popular para todo mundo em áreas seguras, ou o meio ambiente vai trazer desastres aqui também na capital. Isso para nós é claro. E falando em meio ambiente, como é uma preocupação da candidatura de vocês, aqui em São Paulo, a frota de cerca de 12 mil ônibus, só cerca de 70 são elétricos, um modelo que reduz a emissão de poluentes, né? As últimas gestões tentaram avançar um pouco nessa frota de ônibus elétricos, sem sucesso. O senhor tem alguma meta para aumento de ônibus elétricos, especificamente? Olha, os ônibus elétricos são uma opção importante, mas, assim, elas... só o ônibus elétrico ou outra forma, pura e simplesmente, é pouco. A cidade é muito grande, são 12 milhões de pessoas, as pessoas passam 3 horas no transporte muitas vezes para ir trabalhar, se locomover, fazer as coisas. Passa-se mais tempo no transporte do que no próprio trabalho. Então, assim, uma solução específica não vai funcionar. A gente precisa colocar várias opções e quanto mais coletivo for o transporte, melhor. Porque, veja só, tudo bem, a frota de ônibus ela tem uma emissão grande, mas e a frota de carro? Se a gente reduzir a frota de carro, não vai ajudar mais se a gente colocar todo mundo para andar no transporte público? Então a solução é transporte público, primeiro. Esse é o primeiro recorte que a gente tem que fazer. O número de carros é muito alto e não vai ter condições de só utilizando o ônibus elétrico resolver esse problema. Então nós precisamos de um conjunto de soluções que reduzam o transporte individual para aumentar o transporte coletivo. E falando em transporte coletivo, qual a sua proposta para melhorar também essa situação do paulistano que fica horas no trânsito? Tarifa zero, você pretende ampliar, além dos domingos? Bom, aproveitar o gancho aqui e mandar um abraço para toda a categoria metroviária. Sou metroviária há 14 anos, como você falou. O transporte vai no mesmo sentido que eu comentei anteriormente. Nós temos que ter várias opções para a população, né? Então, assim... nós precisamos fazer um trabalho conjunto para dar mais opções. Então, assim, tarifa zero aos domingos é importante, mas é pouco para a população, né? Então, a gente quer fazer uma discussão real de tarifa zero e nós temos que olhar para essas concessões que estão acontecendo. Nós temos que auditar isso que está acontecendo na cidade de São Paulo, que está ligado com esses contratos dos ônibus. É muito dinheiro que vão para eles, né? Eu estava conversando com um motorista de ônibus, um trabalhador. No Terminal Santana, ele não tem um banheiro para utilizar quando ele chega de viagem, sabe? Então, para onde está indo tanto recurso que não é colocado no transporte, a pessoa não tem, o trabalhador não tem um local para utilizar um banheiro na troca da viagem. Então, assim, a gente tem que auditar esses contratos e vai no mesmo sentido que a gente vem falando, precisa reestatizar, porque a reestatização é uma coisa, um fenômeno que está acontecendo na Europa, está acontecendo na França, na Inglaterra, não está acontecendo, sabe, só nos países socialistas. Então a gente tem que olhar porque o lucro está chegando, mas o serviço não. Então nós precisamos ter esse centro também na nossa prefeitura.
Exato, e o seu partido, o P, né, é relativamente pequeno e bem novo, tem 5 anos. O senhor se sente preparado para comandar a maior cidade do país e principalmente conversar com os diversos interesses envolvidos, com a Câmara e os outros agentes envolvidos? Bem, nosso partido ele vem de uma trajetória grande, né, dos movimentos populares, movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, movimento de mulheres Olga Benário, a nossa juventude, que é uma juventude potente, né, a União da Juventude e Rebelião, o movimento Luta de Classe, a qual faz parte. Enfim, a gente também está junto com todas as outras lutas, como a defesa da Palestina, a gente está construindo essas lutas, enfim. O nosso partido, ele não é um partido que tem os movimentos, são os movimentos que têm o partido. Então, esse trabalho, como você falou aqui durante a entrevista, faz com que a gente promova atendimento às mulheres em situação de violência já, independente da nossa posição dentro de uma Câmara ou dentro de uma Prefeitura. Então, a gente já tem um trabalho com as pessoas acontecendo ao longo dos anos. E esse trabalho coletivo faz com que a gente tenha a certeza de que a gente pode governar e a gente pode ser poder, porque é a classe trabalhadora que vai ser poder. Isso é uma novidade que a gente está trazendo assim do ponto de vista das eleições. Isso não é uma coisa nova, né? A gente vem se baseando no marxismo, no leninismo, que é uma ciência da classe trabalhadora, mas a gente está junto com o povo organizando as lutas. Então ontem eu estava na Assembleia dos companheiros dos Correios, que começaram a greve hoje, né? Então, quem melhor do que eles para apontar algumas necessidades sobre o trabalho deles próprios? Quem melhor do que os metroviários para apontar como o metrô pode ser melhor? Quem melhor do que o motorista de ônibus junto com quem usa para apontar como pode ser melhor? Então, sim, eu estou à frente desse processo, sou o candidato da Unidade Popular, ainda pré, né, no momento, mas nós não vamos estar sozinhos. Não vai ser o meu nome super qualificado que vai resolver todos os problemas com a varinha mágica. Não, nós vamos estar junto com o nosso povo, com a classe trabalhadora, que essa é muito forte, essa pode governar e nós temos certeza que nós vamos. Candidato, e o senhor falou bastante disso, né? Do poder da classe trabalhadora, e o senhor até comentou algo que nunca foi visto em 500 anos. O senhor acha que esse seu projeto, que reestrutura bastante tudo que a gente conhece até hoje, é possível pela via eleitoral? Assim, 500 anos em termos de Brasil, né? A gente tem exemplos fora do país, né? Como a União Soviética, como Cuba, como o Vietnã, outros países que se desenvolveram, a própria Revolução Chinesa. Então a gente tem um trabalho de pegar essa experiência e, inclusive, eu tive com o cônsul de Cuba há algumas semanas conversando para entender o que de Havana a gente pode usar em São Paulo. Então a gente tem exemplos para utilizar de como socializando a riqueza, organizando a democracia do povo. Então as eleições são um momento para a gente apresentar mais esse programa e sim, é possível via eleitoral, mas com grande participação popular. Não tenhamos ilusões de que as coisas vão ser pura e simplesmente uma canetada. Não, é um processo difícil, é um processo longo, um processo de avanços e retrocessos, mas um processo que ele pode ser coletivo e ele pode trazer a democracia popular para nós, né? Então, as revoluções elas acontecem porque a classe trabalhadora ela se desenvolveu ao ponto de ir questionando as estruturas de poder que estão colocadas ao ponto de transformá-las. E nós acreditamos nesse processo de revolução. E as eleições são parte da nossa estratégia, da nossa discussão, de uma transformação profunda da sociedade, onde acabe a fome, acabe a miséria, acabe o desemprego. E a gente tem a clareza hoje de que só o socialismo vai trazer isso. E o Brasil está aí para mostrar tantos anos de capitalismo e nada mudou profundamente, né? Aquele país que a gente sonha com o meio ambiente, sabe, preservado, com a natureza que nós temos, com o povo criativo, qualificado que nós estamos muito abaixo do que o Brasil, do que São Paulo poderia estar. Candidato, e em 2020 o seu partido apoiou a candidatura do Boulos, do PSOL. Por que nesse ano você decidiu se candidatar? Bom, a gente tem o nosso programa, a gente tem uma estrutura muito importante que precisa ser apresentada, né? Então nós estamos para fazer a defesa do socialismo e a peso de hoje é fundamental que se faça um combate claro contra o fascismo. Eles tentaram dar um golpe em 8 de janeiro de 2023. Isso não é qualquer coisa. A tentativa de golpe deles foi profunda e não foi a única tentativa. Durante os 4 anos do governo genocida do Bolsonaro, eles tentaram vários golpes. E a conjuntura, ela é essa. Se a gente não derrotá-los, eles vão... Inclusive, a gente nem sabe se chega a 2026. Eles podem tentar de novo um golpe.
Então, assim, a gente não está com ilusão com relação a isso. E é uma situação muito grave, de uma crise internacional muito pesada, com guerras acontecendo. Então, a gente precisa debater profundamente com o nosso povo por que essa opção do fascismo precisa ser derrotada urgentemente. E para nós estamos num momento de ofensiva da classe trabalhadora. Né? A gente está muito inspirado pelo que aconteceu na França, onde parecia que o lado da extrema-direita da Le Pen ia ganhar a eleição. Muito se falou sobre isso, mas o que a gente viu foi que a França submissa, a nova Frente Popular foi quem ganhou, com o projeto que veio das greves dos companheiros da limpeza urbana de Paris, deixaram Paris debaixo do lixo para reivindicar seus direitos. A greve dos ferroviários esteve lá e a própria greve geral contra a reforma da Previdência. E quem saiu derrotado foi quem foi para o centro. Foi quem debate rumo ao centro, que é o caso do Macron, que foi o menos votado. Então, o mundo hoje, ele está em ebulição. As pessoas estão debatendo o que nós vamos fazer, o que eu compro. Carne ninguém compra mais, sabe? As pessoas estão escolhendo como que elas vão sobreviver. Esse debate, ele está presente. Então, é o momento de a gente avançar. Perfeito, candidato. Muito obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite e boa sorte na eleição. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Estamos à disposição e a gente sabe que as eleições elas não são tão democráticas quanto elas deveriam ser e esse espaço é importante para nós. Queremos estar no debate da Globo, fica aí a dica para a defesa, né, de uma democracia completa, com a participação geral. A gente sabe que as eleições são marcadas por um financiamento absurdo, né? São 5 bilhões para o fundo eleitoral. A gente não queria que fosse esse valor, tem que ser menos, tem que ter uma democracia mais aprofundada aí para a gente participar. Obrigado por tudo. Termina aqui a minha conversa com Ricardo Senesi. Essa é a nossa contribuição para o debate de propostas dos candidatos, sempre com o objetivo de dar ao eleitor informação de qualidade. A íntegra da minha conversa com Ricardo Senesi está disponível em áudio, em vídeo, no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Agora vamos aos créditos. A coordenação é de Mônica Mariotti, a produção é de Fernanda Calgaro e Camila da Silva. A finalização é de Thiago Kazorowski. Na coordenação de vídeo, Mariana Mencelli. Na direção de imagem, Giacomo Vócio. Na sonoplastia, André Sargueiro. Comigo na equipe do assunto estão também Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva e Gabriel de Campos. Eu sou Paula Paiva Paulo e fico por aqui.